Fala galera, tudo bom com vocês? Estou trazendo aqui mais um vídeo. Cara, faz muito tempo que eu não trago um vídeo aqui pro canal, tô bem desaparecido, mas vamos voltar com tudo, beleza? Então desde já se inscreve no canal caso você não for inscrito, deixa o gostei para você estar ajudando o canal a crescer. E cara, ative esse bendito sininho para você não perder nenhum vídeo quando eu postar um vídeo novo e você tá sempre sendo atualizado quando eu postar um vídeo, tranquilo? Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Cara, eu queria falar de um assunto bem interessante aqui, eu queria falar sobre o não julgueis. Será que realmente a gente deve julgar o nosso irmão? Será que realmente a gente deve falar realmente, deve realmente julgar ele, segundo talvez a aparência, segundo a reta justiça, como Jesus fala? Ou devemos simplesmente deixar para lá, deixar o irmão realmente em seus delitos e pecados? Na verdade, o que devemos fazer? Julgar ou não julgar? E esse é um assunto que tem sido frequente, às vezes, em muitos cristãos. Na verdade, em muitas pessoas que se dizem cristãos, elas falam sobre o não julgueis. E muitas pessoas dizem, não julgueis, porque Deus é quem me julgar, Deus é o juiz justo. E é bem verdade, Jesus é o juiz justo. A própria Bíblia fala que Deus é o juiz justo. Porém, será que realmente como cristãos, como aqueles que foram alcançados por Cristo e Cristo revelou a sua verdade, não devemos julgar as outras pessoas? Como assim? Essa é uma pergunta frequente. E na verdade, muitos, para se justificar desse não julgueis, eles usam o texto de Mateus 7, por exemplo, onde o próprio Jesus Cristo, no Sermão do Monte, fala: não julgueis para não serdes julgados. Só que quando Jesus fala não julgueis para não serdes julgados, há todo um contexto aí. E esse é um perigo das pessoas que têm pregado hoje em dia, das pessoas que têm estudado a Bíblia hoje em dia, porque têm estudado a Bíblia erroneamente. Às vezes, pegamos um texto, um versículo isolado da Bíblia e tentamos aplicar isso, só que realmente não é assim. A Bíblia não se interpreta por um simples versículo, mas ela se interpreta pelo contexto que ali está se falando. Porque eu não posso usar um versículo bíblico, porque eu posso distorcer toda a mensagem do que aquilo realmente está falando. E é o que acontece em Mateus 7, porque Jesus Cristo ali, ele não está falando simplesmente não julgueis para não serdes julgados. Jesus Cristo está falando de uma conduta totalmente errônea, que muitas das vezes os fariseus tinham naquela época, e que muitas pessoas hoje em dia têm. E por pegarem o versículo isolado, distorcem totalmente a mensagem que Jesus Cristo queria passar. Jesus Cristo, na verdade, ele estava falando sobre uma pessoa julgar a outra cometendo o mesmo pecado do que a outra estava cometendo. Ou seja, sendo hipócrita. Como o próprio Jesus Cristo ele fala que os fariseus tinham o seu exterior, mas o interior eles não limpavam. O próprio Jesus Cristo ele fala que a boca fala do que o coração está cheio, que não é o que entra pelo homem, não é o que entra no homem que o contamina, mas é o que sai que o contamina. Porque a boca fala do que o coração está cheio, e os fariseus muitas vezes eram aquilo, e realmente eram aquilo. Por isso Jesus Cristo ele fala, não julgueis para não seres julgados, porque simplesmente ele está falando ali que você não pode, que você não deve, na verdade, condenar uma pessoa em seus delitos e pecados, se você o mesmo comete, se você realmente comete os seus delitos e pecados. E há o texto de Romanos 14 também que fala sobre isso, e são contextos que muitas vezes são distorcidos. E aí começam as heresias, começam as distorções bíblicas, e isso tem feito que muitos errem sobre o não julgueis. Mas na verdade Jesus Cristo só está falando sobre o não julgar, você condenando uma pessoa sobre os seus delitos e pecados, mas você cometendo a mesma coisa que ele. Porém, quando você julga aquela pessoa, como Jesus Cristo fala em João, não me recordo agora o capítulo, mas Jesus fala em João sobre não julgar segundo a aparência, mas julgar segundo a reta justiça. O que é julgar segundo a reta justiça? É apresentar a verdade do pecado àquela pessoa, claro, com o modo de falar correto, mas apresentar a verdade bíblica sobre que aquele pecado ofende a santidade de Deus e que deve ser mudado. Não é você condenar uma pessoa, jogar ela contra o chão. Não é isso que Jesus Cristo está falando, porque muitas vezes nós cristãos temos uma verdade, nós cremos em Cristo, temos a verdade, sabemos da Bíblia, achamos que somos o top, o cara sábio e tudo mais, e aí a gente faz e comete um pecado que é jogar a pessoa contra o chão, é realmente atacar aquela pessoa. A sabedoria que recebemos pela graça passamos com arrogância para as outras pessoas, e não se deve ser assim. Jesus Cristo, em Mateus 18, nos ensina a chamar nosso irmão em particular e exortá-lo para que ele caminhe segundo a graça de Cristo, para que ele seja corrigido
pelo irmão que o tanto ama, que nós, na verdade, devemos amar uns aos outros. E isso é amar, isso é chamar uma pessoa para que possamos cuidar dela e possamos zelar pela sua vida espiritual, ensinando a verdade bíblica e mostrando que aquilo é pecado e que aquilo ofende a santidade de Deus e que estamos aqui para ajudá-la nessa caminhada cristã. Isso é julgar segundo a reta justiça. É mostrar realmente o pecado daquela pessoa e trazer ela de volta a buscar ela para que possamos juntos viver uma vida santa e pura e não deixar aquela pessoa morrer em seus delitos e pecados. Agora, porém, nós recebemos uma sabedoria que é uma graça divina, que não é por mérito humano, porque nada é por mérito humano. A Bíblia diz que pela graça nós somos salvos, que pela graça de Cristo temos a sabedoria, porque a Bíblia diz que há duas sabedorias em Tiago. A Escritura fala que tem duas sabedorias, a sabedoria divina e a sabedoria mundana. E pela graça de Cristo nós temos a sabedoria divina e pela graça de Cristo conseguimos discernir algumas coisas bíblicas. E pela graça de Cristo somos salvos. Então temos de entender que é totalmente pela graça. E se recebemos pela graça, devemos dar realmente com amor para aquela pessoa, que é pela graça também de Cristo. É ensinar uma pessoa pela graça de Cristo, amar uma pessoa pela graça de Cristo. Tão somente. Não é receber uma sabedoria divina pela graça de Cristo, que é tão somente pela graça, e passar isso de uma forma totalmente arrogante, de uma forma totalmente mundana, de uma forma totalmente carnal, condenando aquela pessoa e fazendo-a tropeçar de vez de ajudar. E o próprio Jesus Cristo fala que qualquer um que fizer tropeçar esses pequeninos era melhor que se amarrasse uma pedra em seu pescoço. Então, devemos realmente amar nossos irmãos e devemos realmente julgar segundo a reta justiça. Porém, devem ser os cuidados necessários segundo a reta justiça. Há uns cuidados necessários que devemos ter, obviamente. Na forma de falar, na forma de agir, na forma de aconselhar. Devemos realmente julgar, claro que sim, segundo a reta justiça. E não segundo os fariseus faziam. Porque no contexto de Mateus 7, Jesus fala sobre isso. Jesus fala julgar porque os fariseus estavam cometendo delitos e pecados. Os fariseus só tinham o exterior, mas não tinham o interior verdadeiro, segundo o evangelho verdadeiro do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que Jesus condena é isso, são essas práticas de eu condenar uma pessoa e viver no mesmo pecado. Agora, se eu falo que aquilo é pecado e eu luto contra isso, eu não perco a autoridade a qual foi dada pela graça de Cristo. Eu não perco essa autoridade porque eu tenho lutado contra esse delito e esse pecado. Agora, se eu vivo desprezando a cruz de Cristo e julgo aquela pessoa, realmente eu sou um hipócrita, realmente eu sou um fariseu hoje em dia, e realmente o julgar ou não julgueis não se cabe a um versículo isolado, mas se cabe a um contexto como qualquer outro versículo interpretado na Bíblia. Há todo um contexto para ser interpretado, porque se eu viver erroneamente é porque eu estou interpretando a Escritura por um único versículo. Se eu estou distorcendo a Bíblia por um único versículo, mas se eu analiso todo o contexto, vamos ver que é totalmente diferente. Jesus Cristo, em versículos depois do versículo 1 de Mateus 7, Jesus Cristo ele fala que dá para entender com certeza que Jesus Cristo está falando sobre condenar uma pessoa e aí você ainda viver num pecado que você está condenando realmente essa pessoa. Então, Jesus Cristo ele fala sobre todo esse contexto. Há de saber que tudo que temos, essa sabedoria divina que é nos dada, pessoas que fazem vídeos no YouTube totalmente sábias, é totalmente pela graça de Cristo, não é realmente mérito humano, porque não há mérito humano. Porque a Escritura nos diz em Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E no 24 ele fala que gratuitamente fomos salvos por meio de Jesus Cristo. Então a sabedoria que é nos dada, tínhamos uma sabedoria mundana, uma sabedoria totalmente carnal, que a própria Escritura diz que a loucura de Deus é maior que a sabedoria dos homens. Então temos a certeza que o discernimento bíblico é graça totalmente de Cristo. Porque a Escritura também fala que os que são do Espírito discernem coisas do Espírito, mas os que são da carne discernem coisas da carne. Então galera, eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixa o gostei aí, se inscreve no canal caso você não for inscrito. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se tiver mais alguma pergunta, deixa aí nos comentários para que a gente possa fazer outro vídeo e para que você possa também ser edificado pela palavra de Cristo. E cara, não esquece de ativar esse sininho, tá ligado? Não esquece de ativar esse sininho, ativa esse bendito sininho para você sempre ser notificado de quando eu postar um vídeo, beleza? Então é isso aí, um forte abraço, valeu, falou e
Tchau!